As 5 lendas urbanas que se tornaram reais. Tal como eu, tu já deves conhecer algumas lendas urbanas. Lendas essas que muitas vezes não nos deixam sequer dormir direito. Neste vídeo, vais ficar surpreendido com as lendas urbanas que se tornaram reais. Vais ficar surpreendido quando te contar uma delas, que é precisamente brasileira. Vem daí comigo. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tenho a certeza de que hoje vais ficar surpreendido com estas lendas. E é claro, se ainda não és inscrito e se por acaso caíste aqui de paraquedas, clica já e inscreve-te no meu, no teu, no nosso canal. Deixa já aquele like que eu tenho a certeza que te vais surpreender e muito com estas histórias. Morto-vivo, imagina que estás tranquilamente num bar a beber copos e de repente desmaias. Algum tempo depois acordas, mas não estás nem no bar e muito menos em casa. E quando olhas à tua volta percebes que estás na morgue. Esta é uma lenda que já serviu para várias histórias, mas também com a base para muitos casos que já aconteceram no mundo real. Como por exemplo de Camille, de 25 anos. Estava a beber uns copos num bar, mas bebeu tanto que teve um ataque cardíaco. Foi levado de imediato para o hospital, mas como não mostrava sinais vitais, os médicos deram-no como morto. Por causa disso, puseram-no na morgue. Mas quando ele acabou por acordar... Assim que o médico reparou que Camille não estava morto, pediu de imediato vários exames. Depois de garantir que estava tudo normal, ele acabou por receber alta. E para onde é que achas que ele voltou depois de ressuscitar? Bingo! Se disseres que ele voltou para o bar, acertaste em cheio. Este aqui, nem a morte o assusta. Deixa já aqui nos comentários se conheces relatos sobre esta história ou outras histórias parecidas. O roubo de órgãos. Ainda hoje é um pouco difícil pensar em roubos de órgãos. Porque apesar de existirem vários mercados negros no mundo, é muito pouco provável pensar que alguém sequestraria ou mataria outra pessoa para roubar um fígado ou um coração, por exemplo. Até antes de 2008, não existiam relatos oficiais relacionados com o roubo de órgãos. Entretanto, nos anos seguintes, muitas pessoas relataram um episódio. Acordavam numa banheira com gelo e bastante sangue. E, obviamente, a falta de um órgão. Geralmente estas pessoas acordavam com costuras em algumas partes do corpo. Algumas delas diziam que também tinham recados escritos num pequeno pedaço de papel, como por exemplo: se quiseres viver, procura um hospital imediatamente. A maioria destas pessoas foram raptadas e eram iludidas com a promessa de ganhar um bom emprego e ter oportunidade fora do país, entre outros. O principal fator que faz com que esta lenda se torne real é o facto de muita gente rica não querer esperar na fila para a doação de órgãos. Muitas das vezes estes órgãos são comprados por valores a rondar mais ou menos os 80.000 euros. Por isso, tem muito cuidado com essas promessas extraordinárias, onde te prometem o céu e o mundo, porque em alguns países esta lenda também é contada como uma história bem real. O velho do saco. Acredito que já deves ter ouvido falar da famosa frase "cuidado com o homem do saco". Na verdade, ela não passa de uma lenda, utilizada para ensinar as crianças a não confiarem em toda a gente. Mas apesar disso, existem casos pelo mundo e até mesmo no Brasil de pessoas que relatam terem visto um homem que capturava crianças e as colocava num saco. Um exemplo é precisamente no Brasil, no estado de Pernambuco, num bairro chamado Nascimento, onde uma criança desapareceu. Segundo testemunhas, o desaparecimento desta criança estava relacionado com um homem que passou em frente à casa dela e a colocou basicamente num saco. Bizarro, não é? Se estás a gostar do nosso conteúdo, não te esqueças de deixar aquele like e aproveitar para me responder à seguinte pergunta: qual destas lendas já conhecias? Chamada do além. Se achas que é mau receber chamadas de operadoras ou de alguém a cobrar uma fatura, imagina se recebesse uma chamada de alguém que já não faz parte sequer deste mundo. Muitos de vocês devem conhecer muito bem as lendas sobre as chamadas do além, sendo a chamada de algum parente ou ente querido que já morreu. Mas isso pode não ser apenas ficção. No ano de 2008, em Los Angeles, 2 comboios chocaram e entre os feridos e mortos estava um homem chamado Charles Peck. Infelizmente não resistiu ao acidente e acabou por falecer, assim como toda a família. Quando os pais de Charles souberam do acidente, ficaram desesperados. Mas algo curioso começou a acontecer depois do acidente. Os pais do homem que morreu começaram a receber chamadas do filho. Foram muitas chamadas dentro de um prazo de aproximadamente 11 horas. Muito estranho, não é? Na verdade, foram 35 chamadas e, de repente,
este número parou de ligar, como se estivesse cansado, já que ninguém atendia. A polícia nunca encontrou o telefone de Charles. A teoria de algumas pessoas é que depois do acidente, o telefone deve ter ficado com algum problema e começou a fazer ligações sozinho. Só que o telefone nunca foi encontrado, sem contar com o facto de ser muita coincidência. O que achaste desta história? A loira da casa de banho. Vamos agora falar da lenda mais conhecida, e que é a brasileira. Acredito que conheças muito bem esta lenda da loira da casa de banho. Existem várias formas de contar esta lenda. Se ficares em frente a um espelho e disseres alguns nomes, puxas o autocolismo várias vezes e dizes algumas palavras. E depois vai aparecer uma loira em frente ao espelho e com os olhos cheios de sangue para te assustar. Mas sabias que esta lenda se refere a uma mulher do Brasil? Na verdade, a história conta que ela viveu no Vale de Paraíba, em São Paulo. E o nome? Maria Augusta. Diz a história que quando tinha 14 anos foi obrigada a casar-se. Ela era uma mulher muito bonita e foi forçada pelos pais a casar-se. O marido, Dr. Francisco Antônio Dutra Rodrigues. Ele era um conselheiro do Império. E como já se era de esperar, o casamento não foi bem sucedido, já que ela não gostava do marido. Pouco tempo depois, resolveu fugir para a Europa. Passou assim a viver em França até ao ano de 1891. Nesse mesmo ano, acabou por morrer por causa de um problema de saúde relacionado com uma pneumonia. Nessa altura, ela tinha 26 anos. O corpo dela ficou dentro de um cubo de vidro para visitas. Depois da família saber da notícia, ficou triste pela perda da filha e principalmente por a ter obrigado a casar. De acordo com alguns relatos, a sua família nunca mais teve paz após a morte da filha. E a casa onde os pais moravam é hoje uma escola estadual, a Conselheiro Rodrigues Alves, localizada em São Paulo. Contam as histórias que essa escola e toda a região onde os pais moravam é assombrada pelo espírito da loira da casa de banho. Sabias desta história? E que temos uma lenda urbana bem conhecida no Brasil? Bem, pessoal, se gostaram, deixem aqui aquele like e deixem aqui nos comentários o que acharam sobre estas lendas. O que achaste do vídeo? Um grande abraço e até ao próximo vídeo.